A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Você conhece? Aí canta aí, ó. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia! Amém, gente. A alegria faz parte da nossa vida, do nosso coração, principalmente por ter a liberdade de ler a Bíblia, crescer e avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o Bíblia um Ano, projeto do nosso canal. E aí, pastor Leandro Machado. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Você é novo aqui? Então se inscreve aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho para a gente todos os dias ver o YouTube te avisando acerca das coisas boas que têm sido postadas aqui. Também segue nas redes sociais o Leandro Machado, porque todo dia tem conteúdo para edificar a sua vida. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler com a minha aqui, revista e atualizada. Hoje nós vamos para 1 Crônicas, capítulo de número 9, e vamos ler Ageu que tem 2 capítulos, então nós vamos ler os 2 capítulos e assim finalizar um livro. Ó, começou um livro e terminou um livro no mesmo dia. Quantas coisas boas Deus já acrescentou e hoje vai acrescentar mais. Então vamos ver mais um pouco aqui de nome estranho, vamos ver um pouquinho aqui agora dos nomes dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. 1 Crônicas 9:1, ele diz assim, ó: todo Israel foi registrado por genealogias inscritos no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes, de novo, vieram a morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades. Foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, de Efraim, Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Isaías, primogênito dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Hananias, filho de Rassuneá, de Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, filho de Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnígias, esse nome é diferente, hein? Ibnígias, de seus irmãos, segundo suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram cabeças de famílias e de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, filho de Massai, filho de Adiel, filho de Jadera, filho de Mesulão, filho de Mesulinite, filho de Mer, como também seus irmãos, cabeças das famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério e para a casa do Senhor. Gente, quando eu estava lendo aqui, agora veio na minha cabeça, né? Por que Deus faz questão de falar isso? Para lembrar para a gente que, mesmo Ele sendo um Deus grande, que está em todos os lugares, Ele cuida de todos, Ele não esquece de nenhum, sabe, gente? Deus vai cuidar de você de forma individual, você não está sozinho. Se você precisava ouvir isso, é Deus falando para você, Ele te ama, viu? Versículo 14 agora de 1 Crônicas 9. Dos levitas, Semaías, filho de Rassube, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Merari, Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Lobadias, filho de Zemaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acub, Talmon, Aimã, os irmãos deles, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda da porta do rei do lado oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá, dos seus irmãos da casa do seu pai. Os coraitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas de entrada. Finéias, filho de Eleazar, regria nesse tempo e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselenias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para a guarda das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. De Davi e Samuel, o vidente, as construíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, da tenda lateral. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ocidente, norte e sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir eles durante 7 dias,
porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, tinham o seu cargo e câmeras do tesouro da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhe estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, para que estes contados quando fossem trazidos e quando eram tirados. Outros haviam encarregados de imóveis todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, azeite, incenso e especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da propiciação para os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmeras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. E Gibeão habitou em Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner e Nabade, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia, e estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem de fronte deles. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Amalquessua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Taré e Acás. Acás gerou Jairá, Jairá gerou Alimete, a Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moça. Moça gerou Binéia, de quem foi filho de Refaías, de quem foi filho de Eliasa, de quem foi filho de Azel. Teve Azel seus 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Brocu, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Gente, eu acho lindo isso. Deus mostrando cada detalhe. Ele falando assim, nenhum ofício é desprezível, nada é menos importante. É por isso que ele fala de quem cuidava do pão, quem cuidava da lateral. Meu, é muito lindo ver Deus fazendo isso. Você nem percebeu, mas eu saí correndo, já dei leite pra Anne, coloquei ela pra dormir de novo pra poder gravar, porque eu tô gravando agora de manhã. E bora lá pra ali, peraí que abriu a porta. Só parece que é fácil, tem que fazer a manobra, você não tem noção, pra gravar, achar umas lacunas no negócio, né? Mas vale a pena cada minuto aqui lendo a Bíblia com vocês. Bora lá, Ageu então, 1 e 2, o livro todo de Ageu. Ageu 1:1, diz assim, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zerobabel, filho de Salitiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não venho ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deixa eu beber uma água aqui. Peraí. Ele diz, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, recolhido pouco, comido, mas não chega a fartar-se, bebeis, mas não podem saciar-vos, vestis, mas ninguém se aquece, recebe salário, recebe por um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei a madeira, edificar a casa dela e aguardei, e serei então glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a casa do Senhor, eu o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, no céu sobre vocês retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote. O resto do povo, eles enviaram e puseram trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus,
ao 24º dia do mês. Então lembra, o povo estava com um monte de casa tudo bonita lá, e as coisas de Deus, não é? O templo estava de fato abandonado, estava largado. E ele falou, ó, sabe por que vocês não estão sendo abençoados? Porque vocês estão buscando primeiro suas coisas e depois as coisas de Deus. E a gente sabe que é o contrário, busca as coisas de Deus primeiro e tudo mais é acrescentado. Bora que Ageu 2:1 diz: no segundo ano do rei Dário, do 7º mês ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou essa casa sobre a primeira glória, e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saídes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio as palavras do Senhor por intermédio do profeta Ageu, então dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora ao sacerdote a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e se ele vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo tocar nessas coisas feitas, ficará ele imundo? Responderam os sacerdotes: sim. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai que tudo está acontecendo desde aquele dia, antes de pôdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes, naquele tempo, alguém vinha de um monte de 20 medidas, e ali somente 10 vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, e com toda obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde o dia em que, diante deste, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerem essas coisas. Gerar uma semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado seus frutos, mas desde esse dia eu então abençoarei. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, o 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão pela espada um do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-á, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus faz a promessa de bênçãos mesmo. Fala assim: ó, tá dando tudo errado para vocês plantam e não colhem, vai procurar as coisas e não tem, porque vocês estão esquecendo de mim. Lembra, gente? Busque primeiro ao Senhor. Como as pessoas fazem hoje? Elas tentam tudo, deu errado, oh Deus, me ajuda, né? Diz que ela é um 90 celestial. Gente, não é assim. Coloque Deus em primeiro lugar. Vai tomar uma decisão? Tira um tempo para orar, né? Vai entrar em um relacionamento, passa um tempo com Deus, busque inspirações, pede o auxílio do Espírito Santo, porque fazendo assim, tudo na sua vida vai dar certo. O que é que você aprendeu hoje? Qual foi a parte que mais chamou a sua atenção? O que é que está no seu coração? Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo o melhor do Senhor acontecendo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos crescer, avançar, praticando o que é correto e assim agradar o teu nome. Te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, não é? Se inscreve, deixe seu like, te espero amanhã que eu vou lá que a Anne acordou de novo. Tchau, tchau.